Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao AnfáviaCast. É o podcast da Anfávia que discute os temas mais quentes do setor, mas também os temas estruturantes da mobilidade no Brasil. Hoje nós estamos aqui com o nosso presidente, Márcio de Lima Leite, que vai apresentar o nosso convidado especial. Márcio. Muito obrigado, Igor. Estou aqui com o Cláudio Saad. O Cláudio, além de ser um grande amigo, um grande parceiro, ele representa uma entidade de extrema força para o nosso setor. Parabéns, Cláudio, um prazer enorme receber você aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Márcio, muito obrigado, Igor. Agradeço pelo convite. O nosso público é vasto, Cláudio, então tem gente interessada no setor automotivo, mas também aqueles que não estão ali no dia a dia do setor automotivo. E como todo convidado que chega aqui, a gente quer saber um pouco da história. Conta pra gente o que te trouxe aqui, né? Qual é a história, a sua história no setor automotivo? Sim, e é uma história longa mesmo, Igor. Na verdade, eu estou no setor desde 1990. Eu, assim como o Márcio, a minha formação, eu sou advogado, estudei no Largo São Francisco, e estava advogando, né, já há uns 4 anos, quando um dia eu estava lá no escritório, onde eu tinha 1% de participação no escritório, uma sexta-feira às 10 da noite, e tive um insight. Eu falei assim, o prédio fechado, eu falei, eu estou trabalhando aqui numa sexta-noite, no lugar onde eu tenho 1%, e a empresa do meu pai, né, que é uma empresa também de autopeças, fundada em 1959, nossa empresa tem 65 anos de existência, e a empresa do meu pai não tem sucessor, né? E é muito engraçado, mas quando eu fui conversar com meu pai a respeito disso, ele me falou assim, eu falei, eu quero ir trabalhar com o senhor. Ele falou, mas por que? O escritório está indo mal? Que legal, uma história de muito sucesso. E aí, resultado, eu expliquei para ele que eu queria virar o sucessor dele, e quando ele entendeu isso, ele me abraçou, a gente começou o trabalho, mas no primeiro dia que eu cheguei na empresa, ele falou para mim assim, aqui não tem lugar para você, você vai ter que achar o seu lugar aqui dentro da empresa. Eu não vou tirar emprego de ninguém para dar para você, senão eu te crio um problema. E aí você foi conquistar o espaço. Eu tenho que conquistar meu espaço. Ele falou, você tem que conquistar seu espaço e o respeito dos seus colegas aqui. Não é porque você é meu filho. E foi o que eu fiz. Então, desde o começo, a minha trajetória no setor de autopeças foi de desafios, foi de conquistas. E eu comecei a frequentar o Sindipeças, acho que uns 25 anos atrás, eu comecei por um grupo de qualidade, né? Porque o meu espaço eu conquistei dentro da empresa quando surgiram as necessidades da certificação na ISO 9000. E aí também meu pai disse o seguinte, ninguém entende disso aqui, você vai estudar isso daí e vai aprender para poder certificar. E eu comecei a me enfronhar naquilo, comecei a encontrar meu espaço dentro da empresa, e com aquilo eu fui para o Sindipeças. Nós estávamos montando naquela época um grupo de qualidade, eu passei primeiro como participante do grupo, depois eu virei o coordenador, né? Fiquei muitos anos fazendo aquilo, e isso me permitiu, o dia que eu tive que assumir a empresa, isso me permitiu ter uma visão holística da empresa muito legal. Então, foi assim que eu entrei no Sindipeças. Depois de um tempo, surgiu um grupo de pequenas e médias empresas no Sindipeças. O Sindipeças começou a ver a necessidade de ter um olhar especial para as pequenas e médias empresas, que são os fabricantes de componentes. E eu também comecei a participar daquele grupo, primeiro como um ouvinte, como um participante, depois virei o coordenador do grupo, e ali começou a minha carreira dentro do Sindipeças. E eu já frequento então o Sindipeças há uns 25 anos, e estou no setor há 34. Frequentar é jeito de dizer, você tem trabalhado muito pelo setor, né, ao longo desses anos todos. Sim. Anfávia e Sindipeças tem mais ou menos a mesma idade, né? Assim, acho que Sindipeças tem 70 anos, Anfávia é 68. Você, pela trajetória, já viu muitos altos e baixos do setor, viu várias coisas acontecendo. Eu sei que o Márcio está aqui querendo fazer umas perguntas sobre os desafios do setor, mas era bom você rapidamente passar para a gente assim, o Sindipeças hoje, como é que está, quais são os associados, quantos associados tem, qual é o perfil dessas empresas? Sindipeças tem cerca de 500 associados, né? Tem empresas de pequeno, de médio e de grande porte. Nós temos desde sistemistas, né, que são empresas multinacionais,
até empresas pequenas aí de 40, 50 funcionários. Então nós temos um público muito distinto Heterogêneo, né? e heterogêneo, mas que até se complementa, né? E as pequenas e médias empresas que estão ali dentro, que, volto a dizer, são os fabricantes de componentes. Então a gente costuma dizer que eles são a base da cadeia, porque eles fazem os componentes que eles fornecem intrasetorialmente para os sistemistas, que montam os conjuntos que entregam para as montadoras. Independente do porte dessas empresas, tem os desafios. Eu sei que o Márcio quer falar aí do atual momento e dos desafios que tem o setor. Primeiro, a importância do Sindipeças para o setor automotivo é gigante, né? Não existe um setor forte se não tiver uma cadeia de suprimentos, uma tecnologia e eu sempre falo que o Brasil é privilegiado pela cadeia que tem, pela cadeia de suprimentos e pelo setor de autopeças. A grande pergunta que fica aí a dúvida para os nossos ouvintes é qual vai ser o futuro da autopeças, do setor de autopeças no Brasil. Com a chegada principalmente dos carros elétricos, como é que você vê o setor de autopeças hoje e como você vê o setor de autopeças no futuro? Bom, perfeito. Nós vivemos realmente, Márcio, um momento de muitos desafios, é um momento disruptivo, né, e são muitos temas ao mesmo tempo para as empresas. Eu vejo que dentro dos nossos associados, essas empresas que eu citei, que são multinacionais, os Tier 1, eles já fornecem para carros elétricos ao redor do mundo. Então eles já têm a tecnologia. O nosso foco aqui, a nossa preocupação é com relação aos Tier 2 e Tier 3, que são as pequenas e médias empresas. A grande importância do Mover é esse incentivo à inovação, ao P&D, principalmente para essas empresas. Sem esse suporte, sem os programas prioritários do Mover, essas empresas não teriam condição de fazer esses investimentos, e a gente sabe que pesquisa e desenvolvimento ela acontece muito no setor de autopeças, e ela vai do setor de autopeças para as montadoras, né? Então é muito importante a gente ter esse incentivo para essas empresas. Agora eu vejo também que aqui no Brasil nós temos um caso meio diferente do resto do mundo. Eu vejo aqui que nós temos um campo para que o híbrido possa prosperar muito, né, e principalmente o híbrido flex. E o híbrido flex, o carro híbrido, ele tem a parte a combustão e tem a parte elétrica. Eu vejo que isso vai ser, não é definitivo, mas vai ser um tempo que vai permitir com que essas empresas continuem produzindo o que elas já produzem, que é para a parte de combustão, e tenham a oportunidade de desenvolver os novos componentes que vão para a parte elétrica. Então eu acho que isso é um desafio, mas também é uma grande oportunidade. É um desafio de localização, então, dessa produção. E aí que o Sindipeças está trabalhando para a gente fazer essa localização. Até porque o setor de autopeças hoje, aí representado pelo Sindipeças, ele tem uma parcela muito expressiva também em relação à reposição, né? A gente sempre fala muito do fornecimento para as montadoras, mas um parque circulante aí em torno de 45 milhões de veículos circulando, e o Sindipeças, ele representa essas empresas que têm uma forte participação no mercado de reposição. Isso é uma complementaridade muito grande nesse momento de transição, correto, Cláudio? Sem dúvida. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui na nossa conversa sobre a oportunidade que nós temos aqui de nos tornarmos um hub de produção e de exportação de veículos e motores a combustão. O meu racional é que, se por legislação a tendência é que esse tipo de tecnologia deixe de ser produzida na Europa e nos Estados Unidos, e sabendo que isso ainda tem uma longa vida na América Latina, na África, países do Oriente Médio, países do Pacífico Sul, alguém tem que produzir isso para o mundo. E o Brasil se torna um grande candidato a isso, tanto para os veículos montados, como também depois para as peças de reposição que vão para esses veículos.
Então, de fato, o nosso segmento de reposição é muito importante e exporta bastante e tem a possibilidade de exportar mais ainda. Agora, se eu entendi bem, você está comentando de movimentos que vão ocorrer paralelamente, né? Assim, você já tem uma cadeia de fornecimento aqui para veículos a combustão, que nós podemos utilizar para exportar os veículos e também as autopeças, ao mesmo tempo que a gente faz essa transição energética, por assim dizer. Sua leitura é perfeita. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui, e aí eu quero deixar claro que o Sindipeças, ele é neutro com relação à rota tecnológica. Aliás, eu acredito que o Brasil vai ser um dos países no mundo que vai conseguir ter todas as rotas tecnológicas para a descarbonização. E claro que algumas vão frutificar mais do que outras em razão dos nossos recursos, das nossas vantagens comparativas, né? Como eu falo, por exemplo, do híbrido flex, eu acho que ele vai, mas eu acho que nós temos espaço para tudo aqui dentro, né? E em paralelo a isso surge essa oportunidade do motor a combustão. É uma oportunidade mesmo, e a gente sabe que tem países do mundo que estão de olho nisso, que concorrem com o Brasil, né? E nossa expectativa é que a gente possa abocanhar uma parte desse mercado. Para que isso aconteça, o que você acha que a gente tem que viabilizar no país, Cláudio? Melhorar a nossa competitividade. A gente sabe que... Está falando de custo Brasil especificamente? De custo Brasil, a gente sabe que as empresas brasileiras, via de regra, do nosso setor, têm feito a lição de casa, elas são competitivas do muro para dentro, mas quando vai do muro para fora, do portão para fora, elas começam a perder competitividade por conta de vários fatores que a gente pode chamar aí de custo Brasil. E a gente tem que trabalhar isso. Eu acho que é um momento... E nós temos tempo para isso, assim? Qual o horizonte de tempo que você acha? Como você falou, oportunidade se abre e fecha também. Justamente. Não, nós temos... recado precisa ser dado com muita clareza. Nós temos que trabalhar muito rápido nesse sentido, porque os outros países estão de olho nisso também. E hoje eles estão mais competitivos com a gente porque eles não têm uma série de custos que nós temos. Por exemplo, o custo de compliance fiscal e tributário que o Brasil tem, entendeu? Países lá fora que concorrem com a gente não tem. Isso não existe, esse custo para eles. E você tem que ter um time na tua área fiscal e tributária que não agrega valor direto ao teu produto, que ganham salários muito maiores que o pessoal de chão de fábrica, que está agregando valor, e você tem que ter esses caras para ter esse compliance. Então, esse tipo de coisa, a gente tem levado isso, e eu acho que, Igor e Márcio, é um momento em que a indústria tem que arregaçar as mangas e trabalhar em conjunto com o executivo e inclusive com o legislativo, que nós vamos precisar também da atuação deles para tirar muitos entraves que estão no nosso caminho, que atrapalham a nossa competitividade e que precisam do legislativo. Então é o momento da gente trabalhar junto, é o que nós estamos tentando fazer, nós temos feito, inclusive temos tido a parceria, o apoio da Anfávia em muitos desses pleitos, né? Temos levado muitas propostas para o executivo nesse sentido, mas eu acho que tem sim uma questão temporal aí, Igor. Nós precisamos trabalhar nisso rápido. Nós falamos sempre dos desafios como o Brasil e a gente percebe uma mudança muito grande hoje, de uma relevância muito grande do Congresso Nacional, né? Historicamente, nós tínhamos uma interlocução muito forte com o Executivo, e agora o Congresso Nacional ele tem uma relevância muito grande nessas políticas. O Mover, ele traz essa mensagem. Nós tivemos mais de uma centena de reuniões com o poder público, seja o poder executivo, poder legislativo, junto com o Sindipeças. Nós trabalhamos sempre juntos, as instituições de ensino, a academia. Como que você vê isso? De fato uma certa acomodação também por parte da indústria, ou é uma questão cultural que a gente tem como avançar e pós-Mover a gente manter essa agenda, né? Porque nós temos duas situações. Uma, no período do Mover, a gente fala assim, olha, acabou, agora nós só vamos discutir isso lá na frente. Manter esse grupo de trabalho, manter para apresentar propostas, para debater em prol da nossa competitividade. Eu acho que você já me fez a pergunta, me dando também a resposta. Eu acho que é isso mesmo, nós temos que manter esse trabalho. Eu acho que é um trabalho que não tem fim, né? É aquele conceito de melhoria contínua, né? Nunca está bom, a gente sempre pode melhorar.
e eu acho que a gente tem que sim continuar com esses grupos de trabalho, levando as propostas para o governo, porque nós temos que melhorar cada vez mais a nossa competitividade. Eu acho que o Brasil, ele tem assim uma situação, e até gostaria da gente conversar um pouco sobre isso, nós temos uma situação privilegiada, né, quando a gente fala, por exemplo, de matriz energética, né, diversa, para a produção de energia limpa, é invejável a situação que o Brasil tem perante o mundo, né? Nós temos essa possibilidade de ter um ganho enorme, por exemplo, com crédito de carbono, mercado de crédito de carbono, mas nós precisamos fazer isso tudo virar realidade, sair da planilha, né, sair do papel e virar realidade, ser aplicado. Porque se a gente conseguir fazer isso, nós vamos poder dar um pulo de qualidade, um salto de qualidade, e nós vamos ter um outro protagonismo no mundo, eu não tenho dúvida disso. E aí é muito importante que a gente esteja perto do governo para a gente ter as políticas públicas acertadas nesse sentido. Tal como eu entendo, né, o que o Márcio comentou, a gente tinha uma relação, e nós continuamos tendo, né, com o Poder Executivo muito forte, porque ali é o local onde as políticas públicas eram formuladas. E agora a gente tem um novo ator, que é o Congresso, que são mais 500 e tantas cabeças, pensando, interagindo, cobrando a gente por várias coisas. E nesse momento que você fez muito bem referência, que é de transformação, você falou das oportunidades da transição energética, falou de oportunidades também para a combustão. O que a gente precisa fazer aqui, você comentou, o custo Brasil, não vai passar só pelo nosso desejo, né? Se fosse pelo nosso desejo, estava resolvido o problema. A gente vai ter que, dia a dia, quer dizer, uma batalha atrás da outra para conseguir avançar com o tempo curto que a gente tem, porque o mundo está mudando tão rápido, e aí novos entrantes no mercado, novas tecnologias chegando, se a gente não fizer muito rapidamente, e eu falo isso mais para o nosso ouvinte, né, que tem que ajudar a gente nesse sentido, a indústria nacional. E para concluir só meu rápido comentário, a gente também, assim como o Sindipeças aqui na Anfávia, a gente costuma dizer que nós não temos nenhuma predileção por qualquer rota tecnológica. A nossa predileção é pela fabricação local, pela localização da produção, que imaginam também o mantra, talvez, do Sindipeças. Perfeito. Quando nós estamos falando em localização, é exatamente isso. É a nossa escolha, né? Por isso. É isso. Claro, eu acho que o Brasil vai poder ter todas as tecnologias, nós apoiamos todas elas, só que desde que seja feito aqui, né? Que esteja criando empregos aqui, arrecadando impostos aqui, quer dizer, movendo a nossa economia. Então nós apoiamos tudo isso. Agora, você tocou num ponto importante que eu já tinha falado, que é a necessidade da gente fazer esse trabalho indústria, executivo e legislativo. A gente tem que fazer esse trabalho nessas três pontas, porque senão as coisas não vão acontecer. E esse senso de urgência que você está colocando, eu concordo plenamente. Existe um tempo curto que a gente precisa fazer essas mudanças. Então nós precisamos realmente estar em cima. Esses grupos de trabalho têm que não só continuar, Márcio, mas serem reforçados. Cláudio, e agora para a gente concluir que infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, se você tivesse que falar para os nossos ouvintes uma frase, assim, uma frase também, você é tão reducionista, né? Muito simples, qual o recado, né, do Sindipeças, do setor de autopeças para o Brasil? Eu sou muito otimista com relação à indústria de autopeças brasileira, à indústria automotiva brasileira. Como eu falei para vocês, nós temos aqui vantagens comparativas que, se a gente souber usar, nós podemos dar um salto de qualidade. O brasileiro é inventivo, o brasileiro tem flexibilidade, né, não é cintura dura, a gente sabe, nós não trabalhamos só by the book, nós sabemos sair do script, por uma necessidade histórica aqui, nós sabemos sair do script, nós sabemos ter essa flexibilidade, e eu acho que nós precisamos apenas ter condições de igualdade para competir, né? Se a gente conseguir tirar da frente esses entraves, muitas vezes burocráticos, né, e legislativos, que atrapalham a nossa competitividade, a gente tiver uma condição de igualdade, nós podemos competir sem medo com qualquer um desses países. Então eu tenho esse otimismo, acredito muito no trabalho que a Anfávia e Sindipeças vão fazer juntos, que já estão fazendo, mas nós temos muito por conquistar. Eu tenho uma grande felicidade de constatar que nunca na história Anfávia e Sindipeças estiveram tão próximos, trabalhando tão juntos, com metas tão coincidentes. Nós estamos, de fato, olhando tudo isso como uma cadeia.
unida, coesa e buscando os mesmos objetivos, que são o quê? O crescimento da indústria automotiva brasileira. Cláudio, então é isso. Muito obrigado pela tua participação. Vou passar para o Márcio e depois eu concluo a nossa conversa. Márcio. Tá bom. Bom, eu tinha aqui vários tópicos para a gente conversar. Vale a pena a gente fazer mais uma rodada com o Sindipeças. Eu queria falar sobre exportações. Nós temos aí um desafio muito grande com exportações. Queria tocar também no tema da investigação da Comissão Europeia em relação aos produtos chineses. Queria falar sobre pesquisa e desenvolvimento. São todos temas bastante impactantes para a nossa indústria e, consequentemente, para os Sindipeças. Mas eu queria finalizar, Cláudio, não falando desses temas, mas dizendo que a sua performance é sempre muito acima da média, mas especialmente como cantor. Como é que está esse projeto aí? Tá indo bem? Esse é meu hobby, né? Jazz. Não é qualquer coisa, né? Jazz. Ele tem uma banda para os nossos ouvintes espetacular e é uma grande habilidade, uma grande surpresa que eu tive ao ver também a performance do Cláudio Saad, presidente do Sindipeças e um grande amigo nosso e parceiro do nosso setor. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Sou eu quem agradece, Márcio e Igor, pelo convite. Estamos à disposição aqui para fazer uma nova rodada. Vai ser um prazer voltar para conversar sobre esses temas, poder passar para o nosso público as tecnologias que o Brasil tem desenvolvido aqui, que são made in Brasil e que podem ir para lá para fora. Então, tem muita coisa bacana para a gente falar assim. Eu acho que nós temos mais conversa aí, mais informações para mostrar para eles. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Márcio. A você que nos acompanhou no nosso FanfavecCast, nosso agradecimento especial. Não deixe de seguir a gente no Spotify, nem no YouTube, e não percam os próximos episódios. Obrigado a vocês. Um abraço. Até a próxima. Então, obrigado.